Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Paulo Jordão falando com vocês mais uma vez. Hoje eu trago um assunto extremamente importante e delicado, peculiar. Eu vou falar um pouquinho sobre contratação de prestadores de serviço nesse período da pandemia, a troca dos prestadores de serviço nesse período de pandemia, tá? Por favor, já peço desde agora que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo para a gente atingir aí o maior número de pessoas possíveis e prestar um serviço de informação de forma geral, ok? Então vamos lá, gente. Posso trocar o prestador de serviço do meu condomínio nesse período de pandemia? Pode. Dependendo da situação, você vai ter inúmeras possibilidades para fazer essa troca. Vamos a algumas situações, as mais comuns. A primeira delas, o prestador de serviço ou a empresa prestadora de serviço. Eu vou falar de uma forma geral, os prestadores de serviço, ok? O prestador de serviço, ele cometeu uma falha muito grave. Ele precisa ser trocado imediatamente. Não posso manter esse prestador de serviço no condomínio. A falha é inadmissível e eu preciso trocar. Como proceder à troca? A maioria dos contratos traz ali uma cláusula de praxe, até mesmo de mercado, onde o prestador de serviço precisa de um aviso prévio, mínimo, geralmente 30 a 60 dias, para poder ter a rescisão contratual formalizada. Alguns não têm, alguns têm mais, outros têm menos, enfim, a praxe do mercado, 30 dias. Caso o prestador de serviço tenha cometido um erro inadmissível, você precise fazer essa rescisão, eu creio que você não vai utilizar o aviso prévio de 30 dias. Eu creio que o condomínio deve aplicar a justa causa na quebra desse contrato e contratar uma outra empresa imediatamente. Vou citar um exemplo muito comum. O condomínio descobriu nesse período da pandemia que a empresa, uma das empresas que presta serviço, não está recolhendo os encargos dos funcionários. Os encargos previdenciários INSS e os sociais, FGTS, por exemplo. E o condomínio futuramente corre um grande risco de arcar aí com um passivo trabalhista, respondendo subsidiariamente, solidariamente por essa falta de recolhimento de encargos e tributos da empresa terceirizada, da prestadora de serviço. É apenas um exemplo, ok? O condomínio descobre isso, notifica a empresa para que ela apresente os comprovantes da regularização desses pagamentos num período X e a empresa não apresenta isso. O que deve fazer o condomínio? Do meu ponto de vista, aplicar a justa causa e fazer a contratação de uma nova terceirizada. Ponto. Aí que é a questão. Como fazer a contratação de uma nova terceirizada? Neste caso, julgo eu que é uma situação emergencial. Se é uma situação emergencial, ela está ali abarcada, ela está protegida pela Lei 14.010 de 2020. Agora, do mês passado, o presidente do país promulgou essa lei agora no mês passado. Essa lei disciplina, de forma bem rápida, em 2, 3 artigos, a possibilidade do condomínio fazer uma assembleia online, uma assembleia eletrônica virtual, caso o assunto seja emergencial. Então, nessa questão do condomínio, prestador de serviço, a exemplo da terceirizada, julgando ser uma situação emergencial, o condomínio pode pode chamar uma assembleia virtual, pode chamar uma assembleia eletrônica para que apresente a situação aos moradores, apresente 3 empresas, 3 orçamentos, os moradores votam e define a troca da empresa de forma emergencial. O grande ponto aqui é, e se o condomínio não reúne condições mínimas para realizar uma assembleia virtual, eletrônica, online? O que o síndico faz nesse caso? O que nós sugerimos aos síndicos nessa situação? O síndico deve, da mesma maneira, orçar no mínimo 3 empresas, informar
todos os moradores, todos os condôminos da situação do prestador de serviço atual, permitindo que todos os condôminos e moradores possam opinar na situação pela troca da empresa, até mesmo fazendo indicações de outras empresas. E de posse de toda essa documentação, o síndico, junto com o quadro diretivo, respaldado pelo quadro diretivo, vai fazer a escolha de forma emergencial da empresa com melhor custo-benefício. Não significa a empresa com melhor valor, mas a empresa com melhor custo-benefício, o que apresenta o maior leque de serviços, de prestadores de serviços e coisas do tipo, ok? Pelo melhor valor, tá? Então, feito isso, o síndico está garantido, está respaldado, o condomínio regular nesta contratação? Ainda não. Após escolher a empresa, mais uma sugestão, informar a todos os moradores, principalmente a empresa, de que a mesma será levada para a Assembleia para ser ratificada por votação pelos moradores. Ou seja, o síndico, o condomínio, vai conceder a essa empresa um prazo de experiência. Por que eu falei assim, um prazo de experiência? Porque teoricamente isso não acontece. Na maioria dos casos isso não acontece. Eu já vi acontecer em algumas situações, não muitas, algumas situações, mas na maioria dos casos isso não acontece. Eu sugiro que isso seja feito desta forma, porque o condomínio pode ter uma certa dificuldade em cumprir todos esses trâmites, em fazer essas análises, em passar tudo isso pelos moradores. E isso pode deixar passar alguma informação que seja contrário, que deprecie ou que deponha contra a empresa contratada. Essa informação pode surgir apenas após iniciarem a prestação do serviço. Então, a minha sugestão, após cumprir todas essas etapas para a contratação emergencial de uma empresa, que o síndico deixe uma cláusula contratual onde a empresa ficará sobre experiência até uma data posterior a 30 de outubro, onde o condomínio, em tese, já poderia fazer uma nova assembleia presencial com os moradores, tá? Então, dessa forma, o síndico vai levar após 30 de outubro, em tese. Por que em tese? Porque podemos ter uma prorrogação nesse período. O condomínio levaria para a assembleia para que os moradores tomassem um conhecimento mais aprofundado da empresa, pudessem apresentar a sua avaliação dessa empresa e, em votação, ratificar a contratação desta empresa. Ok? Então, de forma bem simples, eu sugiro que seja feito isso. Ah, mas o condomínio não vai fazer a troca da empresa por justa causa. O condomínio vai fazer a troca da empresa porque o trabalho ficou muito deficiente, o serviço ficou extremamente deficiente, ou o condomínio não tem mais como arcar com os valores deste contrato. O condomínio viu que no mercado há empresas com valores melhores. A empresa não diminui, o condomínio vai diminuir o valor. Então tá, o condomínio aplica a notificação, promove a notificação de rescisão contratual, concedendo aviso prévio para a empresa recebe isso, cumpre o aviso prévio e encerra o trabalho. Ponto. Nesse período, como que o condomínio vai fazer uma nova contratação? Não seria emergencial, logo, o condomínio deve seguir mais ou menos os mesmos trâmites daquele condomínio que não tem possibilidade de fazer uma assembleia virtual, fazer uma assembleia online. O condomínio deve apresentar 3 orçamentos, deve informar todos os moradores, deve abrir oportunidade para que os moradores interajam com essa contratação, apresentando eventuais orçamentos, indicando eventuais empresas. Feito isso, o condomínio deve incluir no contrato do prestador de serviço novo a cláusula que eu coloco como uma cláusula de experiência. Para quê? Para que possa ser
ratificada de igual forma numa Assembleia Futura. Então, é uma situação um tanto quanto peculiar, complexa, mas simples ao mesmo tempo. Por quê? Ela envolve várias etapas, por isso que eu julgo complexa. Mas são etapas simples, por isso que eu falo simples, né? Senão fica um contrassenso. É complexa, mas é simples, tal. Enfim, vamos definir então que é uma contratação simples, mas trabalhosa. Acho que fica melhor. É trabalhosa. Então, dessa forma, o condomínio consegue garantir, respaldar uma contratação de um prestador de serviço sem maiores problemas futuros, tá? Isso é muito discutido, tem muitas empresas que estão tendo problemas na prestação do serviço e o condomínio não troca com receio de fazer essa troca porque ele não tem ferramentas para fazer uma assembleia online. Não precisa, ele pode seguir esses trâmites para ratificação futura, ok? De igual forma, como tem empresas que estão tendo problemas, outras empresas acabam crescendo no mercado, porque acabam captando esses clientes insatisfeitos, ok? Pessoal, mais uma vez, curtam o meu vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo, que isso vai me ajudar bastante para continuar fazendo esses vídeos e falando com vocês, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.